Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Basta Querer, um programa que é da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu e do Ministério Maná, obviamente. E aqui estamos nós para mais uma noite consigo, na sua companhia. Espero que esteja bem aí desse lado. Espero que tenha tido umas festas fantásticas, não é? Ainda não tinha tido a oportunidade, após as festas, de vos desejar um bom ano, tudo bom para vocês e que este ano seja um ano muito melhor, 2021 seja de facto muito melhor que 2020. Mas também não quero ouvir dizer que 2020 foi um ano mau. Não, foi um ano de aprendizagem. Aprendemos muito para agora conseguirmos enfrentar este novo ano de 2021 com outro ânimo, com outra alegria e, claro, dizer que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode ser contra nós. Portanto, você que está aí desse lado, anime-se, porque grandes coisas estão aí à nossa frente. Como sempre, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado e aqui está o Bispo Pedro. Bispo Pedro, um olá para o pessoal. Um olá para todos aqueles que nos estão a ver ou a ouvir através da Curiacos TV ou de qualquer outro meio de comunicação do Grupo Maná. Um bem-aja para todos, uma boa noite e já agora aproveito para anunciar os números pelos quais vocês podem nos contactar. E é o WhatsApp, que é o mais 351 912 895 800. Podem utilizar esse número de telefone para nos enviarem o seu testemunho, os pedidos de oração e fotografias do lugar onde tu vives, daquilo que fizeste para o teu jantar, ou partilhar qualquer outra situação da tua vida. Também temos o SOS, que é uma linha fixa, o mais 351 21 190 89 90. Portanto, poderão entrar em contacto através destes dois números. Aqueles que têm WhatsApp ou estão fora de Portugal podem utilizar então o 912-895-800. Aqueles que preferem usar uma linha fixa, até porque não se dão bem com as novas tecnologias, o que é isso do WhatsApp, o que é que ele está ali a dizer, como é que se faz isso, exatamente, WhatsApp, essas modernices, podem-nos contatar através do SOS, com o mais 351 21 190 89 90. É verdade, as novas tecnologias que nos ajudaram bastante, não é, Bispo Pedro? É verdade. E têm-nos ajudado cada vez mais. Sim, estava-te a ouvir há pouco a dizer que foi um ano de aprendizagem e aprendemos a ficar em casa, que era uma coisa muito boa, e a reinventar-nos, a usar o tempo de outra maneira, e as novas tecnologias no Ministério Maná na nossa igreja, foram preciosas para conseguirmos manter toda a nossa atividade. É isso, foi Sim, importante. todo o acompanhamento. Foi importante a parte de toda das videochamadas, por exemplo, não é? Dos contactos, para que o pessoal estivesse unido também nos grupos familiares, etc. Não é? Foi assim também lá em cima no Norte. Sim, e eu acho que todo o mundo, Fernando, em África, o facto de nós sermos um ministério que já há muito tempo utiliza tanto a televisão como a rádio, como a internet, essa experiência que nós tivemos ao longo dos anos, foi muito proveituosa no ano 2020, porque permitiu-nos ter contacto com as pessoas, acompanhar, porque foi um ano, de facto, não foi mau, pelos testemunhos que tivemos, na verdade. Houve testemunhos maravilhosos em todo o lado, na área financeira, em cura divina, salvações, pessoas que entraram em contacto connosco através deste programa do Basta Querer, que está desde março, todos os dias aqui para ajudar a que a sua vida seja diferente, seja uma vida melhor, que vença com Jesus Cristo. E utilizamos esses meios de comunicação para chegar até as pessoas que estavam lá em casa, mantemos o contacto num momento muito difícil, toda a gente ficou assustado, sem saber o que é que ia ser o futuro, como é que ia ser até a nível financeiro, onde choveram todo o tipo de notícias e continuam a chover. Infelizmente, é verdade. Eu estava a falar hoje com várias pessoas e uma das grandes dificuldades é a pessoa planear. Portanto, estamos a entrar no ano 2021. O que é que vamos fazer, não é? O que é que vamos planear? Exatamente, a nível de orçamentos, de empresas, de atividades, como é que vai ser? O que é que vamos planear? E continuamos a ter essa situação que o futuro ainda está muito incerto. E ainda bem que temos estas novas tecnologias para acertarmos o coração de todos em Jesus Cristo. É verdade. E por falar nestas novas tecnologias e naquilo que nós também estamos a fazer nas igrejas, falámos sobre, o Bispo Pedro falou sobre os grupos familiares, estamos aqui a falar um pouco também sobre os grupos familiares e outras coisas que também nós tivemos no decorrer deste ano que fazer diferente, digamos assim,
para estarmos em contacto, mas como o Bispo Pedro disse muito bem, glória a Deus, acho que Deus nos tem vindo a preparar nos últimos anos para estarmos preparados e usarmos estas novas tecnologias para estarmos juntos. Então, o que aconteceu de facto foi que muitas e muitas pessoas receberam Jesus e estiveram em contacto connosco. Então, para si que diz assim, eu também quero um grupo familiar, eu também gostava de assistir a um grupo familiar ou contactar, ou estar em contacto com alguma das igrejas, qualquer um destes números de telefone, eu volto a repetir o WhatsApp, que é o mais 351 912 895 800 e o telefone fixo, que é o 21 190 8990. Qualquer um destes contactos, entre em contacto connosco para que nós os possamos encaminhar para um grupo familiar, para uma igreja e acredite, não está sozinho. Por falar nos contactos e na vossa participação também. Vamos aqui já mostrar algumas fotos, não é, Bispo? Que vocês nos têm enviado, e começamos com uma foto diferente, né? Digamos diferente, porque neste ano que passou, bem, não vamos... A vida não parou, até rima. Neste ano que passou, a vida não parou. Opa, estás um poeta, Pedro. É verdade. Então temos uma primeira foto. Tivemos casamentos. É verdade, tivemos casamentos, é verdade. Diz assim, boa noite, apóstolo, e a toda a equipa do Basta Crer. Para algumas pessoas, 2020 não foi um excelente ano, mas para mim foi um ano em que Deus me mostrou o seu poder, abençoou a minha família em todas as áreas. Uma delas é o casamento da minha irmã do meio, com a situação da pandemia e com as máscaras. Ela não desistiu. Na primeira foto com o pastor Eduardo a abençoar o laço matrimonial. Foi uma alegria enorme ver a minha irmã mais velha no altar na igreja do Golfo, a Letícia Xavier. É importante, de facto, e ela diz algo muito importante, que foi, para algumas pessoas, que calhar o ano não foi tão bom, mas para a minha família, Deus esteve no controle. É esta confiança que nós temos que ter em Deus. Não é? Temos a confiança e temos esse fruto. É engraçado que aquilo que ela nos aquilo que está a fazer referência, algo que neste ano de 2020 foi normal ouvir. Os irmãos que estavam na igreja diziam isso. Este ano, apesar desta confusão toda, está-me a correr muito bem, está a acontecer coisas muito boas a nível familiar, a nível financeiro e por aí fora. Parece estranho, mas foi esse o testemunho de que nós tivemos nas igrejas. É verdade. E muitas felicidades, não é, para este casal. É verdade, muitas felicidades. Eu quero dizer o nome deste jovem que casou. Eu conheço, tive a oportunidade de conhecer lá em Angola, mas não me lembro o nome dele, mas olha, vai daqui um abraço e muitos parabéns. Passamos para a próxima foto. Isto é já para aguçar o apetite, não é, Pedro? É verdade. De Vila Nova de Mil Fontes, desta vez da irmã Nélia, costuma ser da São e da Susana. Hoje é da irmã Nélia, de Vila Nova de Mil Fontes, vem arroz de pato, talvez. É possível. É possível. Tem aspecto de arroz de pato. Tem aspecto de arroz de pato. Com aquele chouricinho ali por cima, é capaz. Tem muito bom aspecto. Não sei o que é, mas aí está, disseste tudo. Não sei o que é, mas tem um aspecto fantástico. Vai um abraço agora para Vila Nova de Mil Fontes, a irmã Nélia. Vamos para a próxima foto. Diz assim, hoje é o aniversário da minha mãe e quero participar connosco. Beijinhos. Mariana Santana, da Igreja de Portimão. Então, um abraço para a mãe da Mariana Santana, da Igreja de Portimão. Vai daqui os nossos parabéns. A gente só consegue ver aqui o 3, bem, não consigo ver o outro número, mas não interessa, não se diz... Será 93? Não. Vamos, é muito arriscado. Agora podemos fazer Não isto. dá para ver. 83, talvez. 83, talvez. Não é? 83... O bolo tem muito bom aspecto. Faz-me lembrar aqueles bolos de amêndoa que o Algarve tem, que é sempre a minha perdição, aqueles bolos. Tu não me digas que quando tu vais lá... Sim. Perdes-te um bocadinho. Perco-me um bocadinho. Perco muito. Isabel, como é que é isto, pá? Se for com a Isabel, não me perco. Aí ela chama-te a atenção, né? Yeah. Então vai um abraço aqui de parabéns para a nossa irmã. Vamos passar para a próxima foto. Que Pedro, podes ler, se faz favor? Então diz, momentos inesquecíveis, acuando a preparação para uma campanha de evangelização de rua. Sempre lembrando o primeiro amor, a marginal de Cantumbela, província de Benguela. Agora eles fazem parte do projeto 500 Missionários. Boa continuação e bom programa do Mário Júlio. É o Mário Júlio que nos faz chegar esta fotografia da Cantumbela, da província de Benguela. É verdade, um abraço aí para Benguela e para esse projeto tão importante dos 500 missionários
que já vai com um número assim, um bocadinho até mais elevado do que este, mais do que os 500, mas que de facto está a atingir muitas pessoas e está a ajudar muitas e muitas pessoas. Passamos para a próxima foto, diz assim: obrigado, Apóstolo Tadeu, pelas ferramentas que nos tem dado, que Deus abençoe grandemente a sua família e ministério. É a Dulce, a irmã Dulce Roça do Pinhal Novo. Dulce, vai daqui um abraço para si também e para o seu marido. É bom ver que o pessoal está ligado, não é? Estamos a entrar, não é? Esta é a derradeira semana, não é? Sim. Do lutar até vencer. O que é que o pessoal tem dito lá em cima, Pedro? Eu acho que toda esta situação da pandemia e da internet, não vou dizer que ressuscitou, mas avivou. Acho que a palavra certa, Fernando, é avivou certas coisas, nomeadamente a oração e a intercessão. E foi algo que, de repente, as pessoas se envolveram, como nunca o tinham feito, não é? Ou de uma maneira muito mais intensa do que estavam a fazer anteriormente, não é? Que não tivessem a fazer, mas de uma maneira muito mais intensa, e começaram a ver grandes resultados através da oração e intercessão. E, portanto, quando entramos neste programa de Lutar até Vencer, houve uma grande adesão e uma grande participação, e as pessoas viram diferenças na vida delas e nas pessoas pelas quais elas estavam a orar e que estariam a passar momentos menos bons na sua vida. É verdade. A oração de um justo, diz a Bíblia, tem muito poder, tem muito efeito, e isso viu-se durante este ano 2020. É verdade. Se você ainda não participou ainda deste relógio de oração, no site do bastacrer.com encontrará todas as informações acerca do lutar até vencer. Vamos passar para a próxima foto e agora sim vem mais uma vez de Vila Nova de Mil Fontes. Diz assim: boa tarde, Grupo Familiar Igreja Vila Nova de Mil Fontes. Muitos beijinhos para todos. Um beijinho grande para vocês, minhas irmãs, e é bom ver que vocês estão unidas neste tempo mais difícil, mas que mesmo assim a união faz de facto toda a diferença e faz a força. Os grupos familiares foram importantes para ti, Fernando? Foram. Olha, Pedro, foram muito importantes e ainda hoje estava a falar era com o Léo, estávamos a trocar umas mensagens e estávamos a falar sobre isso, a importância que teve portanto, as tecnologias nos grupos familiares. Porquê? Porque muitas pessoas que, por algum motivo, não vamos estar aqui a enumerar motivos, mas porque não tinham a oportunidade de frequentar um grupo familiar, estão a frequentar hoje. É verdade. Eu até estava com a minha co-pastora a falar no fim de semana. Eles estavam lá a fazer os relatórios, etc. Estávamos a falar e eu estava a reparar que ela tinha tido 18 presenças no grupo familiar dela. Portanto, pessoas a nível de ligações, ela teve 18 casas ligadas, portanto, ao grupo familiar dela. Então, quebrou muitas barreiras e aproximou muitas pessoas de Jesus. Fez outra coisa importante. Muitas pessoas que não estavam tão à vontade para usar estas novas tecnologias começaram a usar. Disseram assim, antes eram assim um bocadinho céticas, eu não percebo. Olha, eu faz-me lembrar uma coisa, é como as minhas filhas. Oh, Margarida, come isto. Eu não gosto. Mas como é que sabes? Eu não gosto. Não é? As pessoas também diziam, não, estas novas tecnologias é para os mais novos e não sei o quê. E então eu tenho pessoas de 70 e muitos e até um pouco mais a usar as novas tecnologias para estarem ligadas. Fez toda a diferença do mundo nesse sentido. Ultrapassaram esse obstáculo, não é? A tecnologia era um bicho e pela necessidade do que aconteceu, está a acontecer, superaram esse obstáculo. E as outras pessoas que estavam mais à vontade, mas que estavam afastadas por algum motivo, começaram a aproximar-se mais. Então, teve um impacto enorme e continua a ter. Até porque, por causa das novas tecnologias, o grupo familiar não pode ser, entre aspas, tão linear como era, não é? A nível das lições e etc. Então, o que é que acontece? Há uma interatividade muito maior e essa interatividade é que fez e está a fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus. Não há só aquela parte do falar para as pessoas, não é? O líder, claro, ele faz o grupo familiar, dá a lição, etc. Estão ali juntos, mas ao mesmo tempo existe logo ali uma interação. Eu até escrevi algo, que estava a fazer umas notas para depois falar na reunião de diáconos, e estava a dizer, é quase como um debate, não é? Sobre a palavra de Deus, sobre a lição, o que é que acabámos de falar aqui? E as pessoas vão falando, as tais perguntas e respostas que nós temos no final de um grupo familiar transformaram-se quase entre aspas, num debate e ali numa discussão boa. Então,
foi esse impacto que teve e houve muitas pessoas, por exemplo, até pela forma diferente como se tem explicado e falado sobre a palavra de Deus, as pessoas, muitas delas têm o desejo hoje de ir tirar a escola bíblica, por exemplo, fazer a escola bíblica, que é algo muito importante. Portanto, teve muito, muito impacto e eu acho que vai continuar a ter. Sim, eu também acho que esse projeto, não é? Que acaba, não é o projeto dos grupos familiares porque eles já existiam, mas Claro. o meio Sim. até ajudou-nos a nós pregadores a ter de comunicar de outra maneira através dessa rede. É verdade. Porque ao princípio é estranho, não é? A pessoa está a ver outra pessoa, é diferente chegar a outra pessoa através da televisão, através de um ecrã, e portanto temos de nos reinventar para comunicar. É verdade. É verdade que sim. E as pessoas que tiverem-nos a ouvir lá em casa e que possam dizer, olha, eu gostaria de participar, como é que eu posso participar nesses grupos familiares que acabaram de falar aí via internet ou via WhatsApp? É muito fácil, pode usar os números de telefone que indicámos há pouco, que é o mais 351 912 895 800 ou mais 351 21 190 89 90, e lá vão-te dar as indicações como é que tu podes entrar em contacto com uma igreja mais perto de ti, que tem na sua estrutura estes grupos familiares, e eles vão dizer-te qual é a maneira para entrar nesse grupo familiar e poderes participar na tua casa, no lugar onde tu estás, mesmo que não tenhas nenhuma igreja tão perto ou nenhum grupo familiar perto, tu poderás participar através de Skype ou WhatsApp ou qualquer outro meio digital que está disponível nas igrejas. É verdade. Vamos viajar aqui nas nossas fotos e vou deixar o Bispo Pedro falar porque é da casa dele, não é? É verdade, é o João Pedro, que é um grande artista. Sério? É sério. Boa noite a toda a família em Maná. Hoje deixo... É sério porque ele toca bateria, ele toca viola. Quer dizer, ou pelo menos fins. Bateria quase que toca, quase que toca. O pai também é músico e, portanto, ele... Ganha o bichinho, não é? Ganha o bichinho e há coisas que fins que toca, mas há outras que quase que toca já. Isto é assim. É assim. Boa noite a toda a família em Maná. Hoje deixo um beijinho a todos os irmãos dos grupos familiares da Regional de Braga. É o João Pedro que manda esse beijinho para todos os grupos familiares e eu também pego nesses beijinhos e mando para todos os grupos familiares em Portugal, para todos eles um bem-aja. É verdade. Passamos já para uma próxima foto. Mais uma menina bem pequenina, diz assim, a nossa filha Zoe, a tocar bateria, ora aí está, acompanhando o louvor e a adoração. Um abraço cheio de amor e carinho para toda a família Maná, Gi e Pedro de Lisboa. Olha, mais um talento, hein? É porque as crianças vão para a igreja infantil, começam na igreja logo desde pequeninos e acabam por desenvolver certas particularidades muito engraçadas, seja nas artes, seja na música, na comunicação com os outros e por aí fora. É verdade. E começam a ter um sentido espiritual das coisas de Deus e por aí fora. Tu já chegaste à igreja já com uma idade, já um bocadinho, que não eras de igreja infantil. Não, mas eu ainda fui. Eu ainda fui. E lembro-me perfeitamente de ver, na altura havia grupos de louvor na igreja infantil, e ainda hoje já eu tenho algumas igrejas que são grandes, têm bastantes crianças, chegam a ter de 30 a 40 crianças e têm um grupo de louvor. Então chama a atenção, puxa, não é? Sim, então sim. eu lembro-me na altura de ver o pessoal a tocar e dizer, eu também quero tocar, não é? Eu também quero aprender um instrumento. Então Queria isso, para além de trazer outros princípios morais e aprender a andar com Deus. É verdade. Traz também outras ferramentas para a vida deles. É verdade. Passamos já para a próxima foto. Diz assim, boa noite, grupo familiar, a igreja Vila Nova de Mil Fontes. Aí está, Vila Nova de Mil Fontes está em grande hoje, não é? É verdade. Beijinhos para todos. Fátima Guerreiro. Fátima, um beijinho aí para vocês também. E continuamos em Vila Nova de Mil Fontes. Isto é engraçado. Ficamos ali, paramos uma ali. fotografia que no tempo que está a correr é esplêndida. Sinto falta disto. Sentes falta disto? Sinto falta disto. Este calor que é diferente do calor do ar-condicionado. Muito diferente. Não Aquilo tem nada a funciona ver. sempre. Aquilo funciona sempre. O do ar-condicionado nem sempre funciona. Nem sempre funciona. A partir de umas determinadas temperaturas nada acontece. Então diz-nos as irmãs, Diz-nos assim, boa noite, apóstolo, bispo Cristo e todos os bispos. Segue a foto da nossa bela salamandra que deixa a nossa casa mais quentinha nestes dias frios. Beijinhos, São e Susana Bailote, de Vila Nova de Mil Fontes. É verdade, uma salamandra faz a diferença. No norte não utilizam só salamandras, eles têm uns fogões, que aquilo dá para fazer tudo, não é só para cozinhar, aquecer água e aquecer a casa, fogões a lenha,
que aquilo é uma maravilha. O problema é depois sair de casa, estás num sítio daqueles... Depois já não te apetece, já não te apetece sair de casa. Não, eu desconfio que depois já não tínhamos essa vontade de sair de casa. Vamos agora, deixamos Vila Nova de Mil Fontes e vamos viajar até o outro lado do Atlântico. Diz assim, boa noite a toda a família Maná. Sou a Sâmia da Igreja dos Flamboyants. Eu e a minha casa servimos a Deus. Vai aqui um abraço bem grande aí para o Brasil, que certamente naquela zona deve estar um pouco mais quente do que está. Um pouco melhor que aqui. Aqui está assim um... Embora, olha que São Paulo, eu não sei, Flamboyantes, não faço a mínima ideia disso. Se for ao pé de Ribeirão Preto é diferente. É capaz de ter. Mas São Paulo também é frio. Também já apanhei ali uma... Pronto. Mas nesta altura eles devem estar... às vezes chuva. E eles agora devem estar bem. Nós é que estamos aqui neste calor siberiano, que é à maneira. Sim. Passamos para a próxima foto. Diz assim, boa noite, amados bispos, apóstolo e bispa Cristel e a toda a equipa do Basta Querer. Eu e os meus filhos, depois de uma abençoada reunião, Hortência Carvalho de São Tomé. Outra terra que também deve estar... Também, Príncipe. Também, sim. Aí certamente... Será um pouco diferente do que nós estamos a passar aqui. É verdade. Regressamos a Portugal e, Bispo Pedro, força aí. Boa noite, vamos construir a casa na rocha. Aqui, na verdade, é construir o esquate na rocha, ou o esquate no prato. Ainda na época natalícia, um bolo, casa com bolachas de esquate grandes e muitas vitórias da Andreia Duarte. É verdade. Obrigado, Andreia, pela foto e obrigado pelo bolo, mas acho que abusámos. Eu acho que sim. Não sei se tu abusaste, mas eu abusei. Por acaso, eu não consigo abusar muito, que a minha mulher não deixa. Mas abusei mais do que o normal. Sendo que esta casa não vai se manter, não é? Não, porque estas casas vai manter. Eu acho que não. Passamos já para uma próxima foto, Bispo Pedro. Sim. Boa noite, família do Basta Querer. Este é o bolo da Vila Ideal. Olha, de Angola é a Tânia Pena que nos manda. A Vila Ideal também faz bolos. É verdade, faz. E é um bolo muito bonito. E é o segundo que eu vejo, porque um casal de amigos que eu tenho em Angola, a filha também fez anos este fim de semana, a Milena, um beijinho para a Milena, e para o Miguel e para a Lu. E também fizeram um bolo fantástico da Vila Ideal. A Vila Ideal, de facto, tem um grande sucesso. A questão aqui é que este bolo até dá pena de comer, não é? Porque ele está tão bonito, não é? É para uma obra de arte. E aquilo depois vai tudo abaixo. É verdade. Sabes fazer bolos? Epá, eu sei comer. Sabes comer, fazer não sabes. Eu comer sou fantástico. Agora, acho que qualquer dia temos que começar a fazer aqui umas receitas. Cada um de nós diz assim o quê? Já fizeste que esse desafio ali ao Bispo de Adriano ontem? E o que é que ele disse? O Adriano, eu acho que não te sabes comer. Não sabe? Também acho que não. O Adriano não. Eu não me safo comigo próprio, portanto, se eu não me safo comigo, o Adriano muito menos. Não dá para a mesma coisa. Eu acho que não, mas podemos tentar. Eu acho que o Léo faz umas boas pastas, mas isto Dizem, não é? Dizem. Já comeste? Já provaste? Zero. Vamos aqui para... Olha, Pedro, esta é para nós que mandam-nos aqui, de propósito, a Geni de Ribeirão Preto, sim, um bolo especial para o Bispo Pedro e o Bispo Carmal. Ei, Geni, obrigado. É a próxima Geni, foto. É a mãe da Vitória. É a mãe da Vitória? É. Ó Vitória, a tua mãe mandou um bolo para nós. Já ontem mandou-nos um bolo também maravilhoso. Mas isto é para fazer pirraça, não é? Porque é a nossa amiga, é para fazer pirraça. Querem? Então venham cá, então ver o que é que eu estou a fazer. Eu pensei que era para mim, mas pronto. Obrigado, Geni. Um beijinho para Ribeirão Preto. Mas o bolo tem muito bom aspecto. Aquilo deve ser bem fofo. Não sei, Vitória, já experimentaste este tipo de bolos? Ela não sei se está a ver o bolo. Ela não deve estar. Ela está a dizer que sim. Ela está a dizer que sim. Então já deve ter experimentado. Então vai um beijinho para Ribeirão Preto e para a Geni. Passamos para a próxima foto. Diz assim, minha netinha Isadora deseja um bom programa a todos. Damião de Ribeirão Preto. Aqui com uma bandeira bem grande do Palmeiras ali atrás. Eu não percebo nada de futebol. Aquilo podia ser a bandeira do Uruguai. Do Uruguai, que não percebias nada. Olha, parabéns ao Palmeiras que vai à final da Libertadores. É a única coisa que eu sei, porque é treinada pelo Abel, que é um treinador português. O Abel que estava no Braga. Não interessa. Sim. Vamos embora para a próxima foto. Falar comigo de futebol não vale a pena. Não Diz assim, boa noite a todos do programa Basta Querer. Mais um GF abençoado na casa da família Andrade de Setúbal. É verdade. E que grande GF. Bem abençoado. Bem abençoado. Muita gente aí desse lado e um abraço para eles também. Depois vem aqui umas belas fotos. Estas fotos... E podemos terminar em beleza. É verdade. Vamos terminar em beleza com estas fotos. Ao contrário do clima que nos tem... Calhado. Nesta época do ano calor aqui siberiano. Para Portugal. É verdade. Podes ler, se faz favor. Eu vou ler. É o adérito. Diz assim, adérito da apresentação, Príncipe aqui enviou a foto de algumas pralhas de Ilha do Príncipe. Muito bonito. É verdade. Como podemos ver,
É verdade. Eu não me importava nada. Não, nada mesmo. Não. Nada. O pessoal do time Curiacos também está a olhar agora para as fotos, que a televisão está virada Aqui para já. eles, e alguns deles estão a morder o lábio. Isto até inspira o time a ver isto. Eu acho que sim. E por inspirar o time, acho que vamos mesmo vamos passar para eles, e eu e o Bispo Pedro daqui mandamos um abraço para vocês. Um abraço. Fiquem aí desse lado. Até à próxima. Até já. Bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são as tuas obras, e muito profundos são teus pensamentos. Louvai, 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 canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Anunciai entre as nações a sua glória e maravilha, pois ele virá para julgar o mundo com sua justiça. Dai honra e glória ao Senhor. Dai honra e glória. Dai honra e glória ao Senhor. E entrai pelas portas. Entrai pelas portas com louvor. Louvai, 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 canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Mais rápido, aleluia. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Olá a todos, e como eu já disse no outro dia, este momento é o momento em que você pode e deve participar. Não é apenas uma festa ou uma coisa de espetáculo, mas o propósito é que todos nós participemos deste louvor e adorar a Deus. E temos muito para adorar a Deus, porque Ele é bom e porque Ele é nosso amigo, está connosco, nos defende, nos abençoa e, acima de tudo, nos vai levar para a sua casa nova. E agora vamos cantar um hino que é o único, certo? Ao único. Ele é o único que é digno. Cada vez mais a gente vê Deus a expor as injustiças dos homens e mulheres, não é? Que apontam dedos a outros povos e outras nações e etc. Mas eles próprios, quando ocupam certas posições de chefia, são iguais a todos os outros, não é? Mentem, enfim. Mas Deus não faz isso.
Ele não se pode nulificar Ele próprio. Ele é o único que é digno, porque Ele não muda. Ele sara todas as pessoas. O que Ele promete, Ele sempre cumpre. E por isso, com base nisso, nós vamos louvar e adorar a Deus, agradecer a Deus. Vamos então. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. 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 Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, porque Ele é bom. Louva a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, mas louva também a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso para quem nada é impossível. Aleluia. Kosharabahasa. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor é para si. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor é para si. Demos graças ao Senhor, Porque Ele é bom e o seu amor é para si. ou em línguas. Louva o Senhor, participa. Agora baixa a sua cabeça para fazer a oração do Pai Nosso. E aqui no estúdio digam também todos comigo: Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. A tua vontade seja feita na minha vida, como é feita no céu. Pão nosso de cada dia me dá hoje. E Senhor, eu perdoo a tudo e todos. E Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. E para ti mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Amém. Cantemos este hino, que é uma oração escolhida por Jesus Cristo. Pai nosso,
estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. No céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Por tudo que fizeste. Te louvamos, Senhor, por tudo que fizeste, tudo que vais fazer. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Fecha os olhos e imagina Jesus Cristo naquela cruz. Ele estava lá para morrer por si, para o salvar, para abrir caminhos que estão fechados. Se você já entregou a vida a Jesus, com certeza tem muito, muito que agradecer a Deus. Lembre-se, nem que seja apenas de uma, duas ou três coisas, e cante do fundo do seu coração esta música para Ele. Ele é maravilhoso, Ele é o nosso melhor amigo, está connosco todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Por tudo fizeste, obrigado, por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito obrigado. Te agradeço. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito obrigado. Te agradeço.
Shirabalara Buruburu, Shivalara Babura Mamara Magi, Shirabera Babara Babura Babara Baburu, Shirabahassara. Obrigado, Senhor. Ao som da minha voz, todas as mentes são libertas, ouvidos ungidos, para ouvir a tua palavra, que vai transformar todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, Kirsten. Olá. Casaco lindo. Ah, sim. Fui eu que te dei. Não, mas quando eu compro, eu sempre penso em ti. Muito bonito, sim, senhor. Foi uma oferta de senhora, já Sim, sei. é isso. Ora bem, nós hoje vamos começar uma rubrica chamada Servir a Deus e que passa a ser semanal. Sim. E o grande objetivo é ajudar você que ama a Deus e que já serve a Deus, ou que ainda não serve, mas que vai servir. O objetivo é ensinar você a servir a Deus melhor e melhor. É isso. Para que você possa ajudar a Deus, não é? A ganhar mais pessoas para Jesus, para que você possa ter mais conquistas e também vai ser mais abençoado, porque quem ajuda a Deus Sim, é isso. sempre é muitíssimo abençoado. Ora, eu tenho um livro chamado Código de Honra, que foi escrito há bastante tempo e que é leitura obrigatória para quem é consagrado anualmente como bispo, pastor, diácono, etc. Sim. Para lembrar coisas básicas. E eu quero só aqui ler um bocadinho de introdução, depois passo à Crystal. Ah, ok. As pessoas, de um modo geral, não têm problemas em acreditar em Deus. E Deus não tem problemas em convencer as pessoas de que Ele existe. Deus faz sinais e maravilhas. O problema está em que as pessoas, na sua maioria, não acreditam nos homens de Deus, pelos muitos e maus testemunhos que têm dado. Essa é que é essa. Uma vez Deus falou-me uma coisa tremenda, disse assim: não és tu e os pregadores e as igrejas que têm um problema em convencer as pessoas. Sou eu é que tenho o problema. Eu disse, Senhor, tu és Deus. Pois, eu sou Deus, mas eu sou mal representado. Sim, Não é? é isso. Por pessoas que, dizendo-se crentes, e até pastores, então ainda pior, fazem coisas que o mundo não tolera. Pois não. A ver? E isto não pode acontecer. Portanto, o pior inimigo da igreja e de um cristão não é o diabo. Porque ao nome de Jesus, qualquer demónio tem mesmo que se dobrar. Mas o nome de Jesus não foi feito para ser usado contra os crentes. Então, quando um servo de Deus faz escândalos, rebeliões, divisões e toda a sorte de coisas intoleráveis por Deus, traz grandes problemas para o cristianismo. Afasta muita gente. Na verdade, fazem escândalos. E Deus disse, mais valia ele ter se suicidado, porque ele vai mesmo para o inferno. Portanto, isto é principalmente verdadeiro quando se trata de um bispo, de um pastor, que em nome de Deus vira um lobo, um mercenário, vai e faz divisões, rebeliões e por aí fora. E, portanto, é muito importante que nós sejamos íntegros, que seja quem quer que seja, o irmão mais novo na igreja, até o bispo mais sei lá o quê, todos devemos nos preocupar muitíssimo com a integridade. E neste livro eu falo de forças, porque é isso, são forças, do Código de Honra, não é? De termos Jesus como nosso Senhor, estamos debaixo da autoridade de submissão, mordomia, ética, fidelidade, integridade e temor a Deus. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre isto, para que todos vocês entrem em sintonia. Há muitos de vocês que estão em direto connosco, porque já fazem parte da igreja, não é? Que dizem, eu já conheço isso. Pois, mas vamos fazer uma revisão
para não falhar, porque, mais uma vez eu digo, o grande inimigo da igreja não é, na verdade, o diabo, principalmente na igreja Maná, porque o diabo, nós sabemos lutar contra ele e estamos a vencer. Ao nome de Jesus ele tem que dobrar. O problema é, o nome de Jesus não foi feito para pessoas. Bem, ok? Sim. Vamos, quer dizer, vais ensinar um Vamos, bocadinho. sim. Eu vou-me sentar a ouvir que falas bem. Ok, pronto. Há muito tempo, né? Então, na verdade, o diabo sabe disso. Então, ele ataca especialmente o crente nestas coisas. Porque ele sabe, a pessoa pode falar a Bíblia, a pessoa pode falar tudo certinha, pode ensinar todas as coisas, mas se ele tem uma maneira de viver que não tem a ver com as coisas de Deus, então as pessoas não vão ouvir o que é que ele fala. Até fica escandalizada, né, como o meu marido estava a dizer, e até em vez de acreditar, vão se afastar de Deus. E querem, até faz um muro entre eles, e quando alguém fala de Deus, de igreja, eles dizem, não, eu conheço este crente, eu conheço essas pessoas, são pessoas que falam, eles não vivem nada dessas coisas, então é uma coisa muito mal. Então são muitas coisas, na verdade, que se diz nesse livro que é tão pequenina, na verdade, mas é muito profundo, e cada uma dessas coisas são muito importantes. Uma das coisas que fala nesse livro é que existem 2 reinos, e isto é uma realidade. 2 reinos. Um reino quer dizer que há um rei. Então, temos 2 reinos. Um lado temos o reino de Deus. Então, Deus é o rei, Ele é o Senhor, Ele manda lá. São as regras dele que lá se aplica. E depois, ao outro lado, temos o reino do diabo. Então, quem manda lá é o diabo, são as suas regras e são completamente diferentes. Mas nós vivemos nesse mundo e nós, cada um de nós tem que fazer esta opção. A quem que eu vou servir? Quem vai ser o meu Senhor? Porque às vezes podemos falar isto, até concordar com isso, mas isso tem a ver com a nossa decisão, como é que eu vou viver a minha vida. Se eu faço Deus de minha Senhor, então eu tenho que viver de acordo. Então, quais são as regras de Deus? Deus fala na sua palavra que a salvação de uma pessoa é comparada a um homem que procura boas pérolas. Então, quando ele encontra esta pérola muito preciosa, o que é que ele faz? Ele vende tudo que ele tem e ele troca por aquela pérola tão valiosa. E a nossa salvação é esta pérola. Sabe, Deus criou tudo perfeito, mas Adão e Eva viraram as costas a Deus, então o diabo entrou. Então, automaticamente, nós nascemos numa terra onde quem manda é o diabo. Ele é aqui o senhor desta terra e com ele estão todas as maldições, todos os problemas, todas as doenças, tudo de mal. Há as guerras, há as confusões, desentendimentos, invejas, todas estas coisas. Isto tem a ver com o reino do diabo. Entretanto, Deus não desistiu de nós. Ele nos amou de tal maneira que Ele mandou seu Filho Jesus, e Jesus veio aqui nesta terra e sofreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. E quando Ele morreu, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e todas essas maldições, todos esses problemas. Então, depois ressuscitou, e hoje em dia, qualquer pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, então, tem o direito de ser um filho de Deus, uma nova criatura. Agora, é uma decisão de cada um que nós faz, mas é mesmo uma passagem de um reino para o outro. Não é apenas uma oração que a pessoa faz com a boca e continuamos a viver como sempre. É uma mudança de vida. É uma mudança muito real. Então, nós nascemos num reino onde nós fizemos todo tipo de coisa, a pessoa estava a mentir em esquemas, pensámos que isto era maneira, estávamos só a pensar em nós, eu quero as minhas coisas, a minha casa, o meu carro, todas as coisas para mim. Entretanto, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que é que nós damos? Damos esta vida cheia de problemas, cheia de pecados, cheia de doenças, damos tudo e recebemos uma nova vida. Então, nós agora começamos a viver uma vida diferente. Somos mesmo uma nova criatura. O velho passou e tudo começou de novo. Então, o velho, este reino onde o diabo manda na nossa vida, acabou. A partir de agora, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, é uma nova criatura. Então, Deus é o nosso rei. Agora, Jesus é o nosso rei, mas Ele não nos obriga. Ele não é com o diabo que põe jugo, que faz escravos. Ele não é assim. Deus é um Deus de amor.
Então, nós fazemos opção. Então, é esta opção que nós temos de fazer, que começamos a viver à maneira de Deus. Então, a primeira disso é que nós fazemos Deus, o nosso Senhor, fazemos de Jesus, colocamos Jesus em primeiro lugar da nossa vida, no trono da minha vida. Então, isso quer dizer, se Jesus está no trono da minha vida, eu já não estou. Está lá Jesus. Ele está em primeiro lugar. Quer dizer que a minha vida já não está virada para as coisas para mim, porque não sou eu que estou neste trono. Quem está no trono do meu coração é Jesus. Então, o que é que eu quero? Eu quero os sonhos de Deus. Eu quero viver o plano que Deus tem para mim e construir o reino de Deus para que cada vez mais e mais pessoas tenham encontro com Deus. Então, eu não vivo mais para mim. Eu já não quero saber destas coisas ao qual o diabo dá tanta importância. Eu agora, o mais importante, são as coisas de Deus. E são essas coisas que falam nesse livro. Isso tem a ver com amor, tem a ver com fidelidade, tem a ver com integridade, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com ética, com muitas coisas que nós temos que saber e viver, que é mais importante. Então, isto faz que nós começamos a viver a maneira de Deus. Porque essas coisas só vão funcionar se não estou eu no trono. Se eu estou no trono, se eu quero as minhas coisas, eu não quero saber de fidelidade, eu não quero saber de integridade, eu não quero saber nada destas coisas, porque eu quero as coisas para mim de qualquer jeito. Mas porque agora eu sou um filho de Deus, começou uma nova vida, já não quero as coisas do diabo, já não quero ser eu a mandar, eu já não quero a minha glória, já não quero o meu reino. Eu agora quero que Jesus seja o rei na minha vida e que Jesus use-se de minha vida para que também outras pessoas possam ter um encontro com Deus e encontrar um Senhor tão maravilhoso, que é tão cheio de amor, que nos ama. Sabe o que? Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, então começa uma vida mesmo maravilhosa. Porque Deus é amor mesmo. Ele não é com o diabo. O diabo dá promessas, falsas promessas, ele promete fama, promete dinheiro, muitas coisas, mas é tudo falso. Porque no final de contas a pessoa vai acabar no inferno. Deus não é assim. Ele nos amou verdadeiramente e Ele provou isso por mandar o seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar. Então, Ele nos ama verdadeiramente. E Ele não ama apenas algumas pessoas. Ele ama todas as pessoas. Então, Ele quer o bem para todas as pessoas. É por causa disso, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não sou eu que estou no trono, é Jesus que está no trono. Então, se uma outra pessoa entrega a vida a Jesus, também Jesus vai estar lá no trono. Então, quer dizer que nós somos uma união, porque nós temos o mesmo motivo. Todo aquele que dá a sua vida a Jesus e coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, então, todas essas pessoas em conjunto, nós somos filhos de Deus e temos o mesmo sonho. E o nosso sonho é que Deus está no trono na nossa vida e que o seu reino seja espalhado em toda parte do mundo e que nós sejamos vasos nas suas mãos, levamos as máximas das pessoas para Jesus. Então, depois, no final, todos nós vamos ter vida eterna. Então, isso se atinge quando nós sabemos essas coisas que fala nesse livro. Então, uma dessas coisas, né, é o senhorio de Jesus, que nós entendemos que a nossa vida, a minha vida já não é meu. A minha vida, a partir de agora, é de Jesus. Ele manda na minha vida, Ele é o meu Senhor e isto é o mais importante. E o problema, às vezes, é quando a pessoa já não faz isso e eu já não ponho Deus na minha vida, no trono da minha vida, mas eu quero as minhas coisas, então aí entra as coisas do diabo. Aí entra a mentira, aí a pessoa fala uma coisa, mas faz outras coisas, aí a pessoa começa a andar em esquemas, todas estas coisas que, na verdade, são estas coisas que desonram não apenas a nossa vida, mas estamos a desonrar a Deus. Porque nós dizemos que somos crentes, falamos, eu sou um filho de Deus, sou uma nova criatura, Deus é maravilhoso, Deus salva. E quando nós fazemos essas coisas que não têm nada a ver com Deus, nós estamos a desonrar a Deus, estamos a difamar a Deus. Porque as pessoas não conhecem a Deus. Eles às vezes têm uma ideia de Deus, que Deus está lá para ver quem está a fazer uma coisa errada, para Deus logo bater e dizer tu vais para o inferno, há pecado, está tudo mal. Mas Deus não é assim. E nós sabemos isso.
Então é isso que nós temos que transmitir. Então o nosso testemunho, a nossa maneira de viver é muito importante. Porque se eu não vivo de acordo com isso, eu não estou apenas a fazer mal para mim, para dizer, mas eu estou a trazer a perdição às pessoas não vão ter a salvação, porque eu estou a desonrar a Deus, eu estou a desonrar ao Deus o Pai que mandou Jesus que morreu em meu lugar. Em vez de honrar, em vez de dizer às pessoas, Ele é maravilhoso, Ele muda a nossa vida, Ele transforma as nossas famílias. E transmitir quem é o nosso Deus, nós falamos uma coisa, quer dizer, nós não, vocês também não. Aquelas pessoas que ainda não leram esse livro, é aquelas pessoas que não sabem, pronto. Mas quando uma pessoa faz isto, é uma coisa mesmo muito mal. Então, esse livro, na verdade, quando nós falamos acerca de servir a Deus, é muito importante. Porque eu posso servir a Deus, eu posso evangelizar todo mundo, eu posso pregar a todos os vizinhos, todos os meus familiares, todos os colegas, todos os dias, 23 horas por dia. Agora, se esta única hora que eu estou sozinha, né? Esta única hora eu decido fazer as minhas coisas e eu faço coisas completamente contrárias à palavra de Deus, então todas essas horas que eu estava a servir a Deus não valem nada. Então, quando eu não faço as coisas à maneira de Deus, sabe o que é que também acontece? Deus não vai estar lá. Então todo o meu trabalho é em vão. Posso evangelizar, posso testemunhar, dar livros, comprar bíblias, dar às pessoas e me esforçar, mas eu estou lá sozinha. E por que é que eu estou sozinha? Quer dizer, eu não, você também não, mas aquela pessoa. Porque quando eu não faço as coisas da maneira de Deus, Deus não vai estar lá. Se Deus não está lá, Ele não vai confirmar, Ele não vai fazer a sua palavra. Então a pessoa trabalha, mas trabalha em vão. E aí nós às vezes vemos esta pessoa que diz, mas eu não sei, então eu estou a pregar, eu estou a fazer tudo de bom, eu estou a ajudar essas pessoas todas. Por que é que a pessoa não se converte? Sabe, as nossas palavras têm um poder. Agora, as nossas ações falam muito mais alto. Porque eu posso falar, pregar. Mas a pessoa no final não vai ouvir tanto o que é que eu falo. Ele vai ver como que eu vivo. Então eu posso pregar um evangelho maravilhoso, falar de um Deus que é o máximo. Mas se isso depois não se transmite, não se mostra na minha vida, na minha família, da maneira como que eu educo os filhos, o que é que eu faço com a minha vida, o que é que eu faço com o meu dinheiro, o que é que eu faço, então a pessoa não vai ouvir o que é que nós falamos. Ele vai ver como é que nós vivemos. Então, por isso, quando nós falamos, às vezes quando nós falamos esse livro, Código de Honra, parece uma coisa muito oficial, parece assim uma coisa, pronto, é um Código de Honra, e parece que não tem a ver com a minha vida. Parece que é um livro que eu só leio porque, pronto, vamos ter consagrações, pronto, a pessoa vai ser diácono ou pastor, então tem que ler esse livro, saber estas coisas. Esse livro não é para saber. Esse livro é para eu ter no meu coração e viver. Isto é o segredo para que eu verdadeiramente honre a Deus. Então, quando eu honro a Deus, Deus vai estar na minha vida e eu vou ser verdadeiramente o testemunho. E Deus vai estar lá. E aí vai ver os sinais. Aí o Espírito Santo vai confirmar com esses sinais, maravilhas, as pessoas que vão converter. A pessoa até pode falar as palavras meio tortas, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu penso que eu não posso servir a Deus. E a pessoa diz, mas por que você não pode servir a Deus? Porque eu não tenho jeito de falar, sou muito envergonhada, eu não sei dizer o quê. Sabe, o mais importante é a sua maneira de viver. Se o seu coração, se você com a sua vida está a honrar a Deus, você está pronto para servir a Deus. Porque aí quando você fala, pode falar meia palavra, faça o máximo que você sabe e Deus vai fazer o resto. Aí temos a história do David e Golias. O David fez o que ele sabia. E quem fez a coisa sobrenatural, a coisa maravilhosa, foi Deus. Então, isto é a mesma coisa. O que tem que estar certo é o nosso coração. E esse livro fala sobre isso. São estas forças, tem a ver com o nosso caráter, integridade. Que a pessoa, quando fala, ele faz. Que a pessoa, quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, também é não. Ele não diz sim, depois diz não, depois diz talvez, e depois diz não foi bem isso que eu disse, não é isso que eu queria dizer.
ou eu sei que disse, mas não é bem isso. Isto tudo é uma falta de integridade. E isso faz que Deus não vai estar presente na nossa vida para confirmar a palavra. Então, o servir a Deus é muito importante, mas nós temos que ter o nosso coração cheio dessas coisas, para que Deus, então, possa confirmar com o sobrenatural. Muito bem. Eu exorto, sabe, um servo bom e fiel, ele se prepara. Sim, é isso. Ele estuda. A ver? Eu era engenheiro e quando eu me converti, eu entendi que eu tinha que estudar, não só para mim, mas para poder ajudar o próximo. E ao longo depois, com o tempo, eu verifiquei que com certas pessoas eu tenho que falar de uma maneira, com outras de outra maneira, etc, etc. Então, o servo bom e fiel é aquele que quer ajudar a Deus. Sim. Então ele tem que saber estes segredos. Ele tem que viver a palavra. Nós temos testemunhos fantásticos acerca daquilo que tu disseste, que é há pessoas que não têm jeito para falar ou pensam que não têm. Sim. Mas não tem mal nenhum. Sim. Porque os outros vizinhos vêm para lá e ele é diferente. Sim. Ele fala Temos uma o caso, coisa... Sim. temos o caso de um miúdo que viu que a mãe era diferente. Ele não queria ir à igreja, Sim. não queria nada com Deus. Mas quando a mãe disse, hoje à noite temos um grupo familiar, ele disse, então eu vou. Porque ele viu a transformação Sim. da mãe. É. Temos casais onde, seja ele ou ela, aconteceu a mesma coisa. Está a ver? Vamos supor um marido que não quer nada com Deus, porque será porque, mas viu que a esposa mudou. Então, ele quer ir à igreja ver o que é que se passa e quase sempre ele acaba por se converter porque viu uma diferença. Então, a melhor maneira de nós pregarmos, como é que nós educamos os nossos filhos no que toca às coisas de Deus? Não é de pregar. Eu lá em casa não prego. Não é? Nunca preguei. Porque pregar é na igreja. Eu tento viver o Evangelho. Portanto, é uma força tremenda. Bem, agora, para terminar este primeiro bloco, porque depois para a semana vamos falar, temos muito que falar e muita coisa. Você pode estudar o livro, pode arranjar o livro na igreja ou de forma digital. Sim. Vai ao site. Basta querer, Basta tem a querer, editora. tem várias editoras Sim. digitais, tem a nossa também. Então eu escolhi um hino que diz, quer ver que eu escolhi, claro, tem a ver com isto, que diz, primeiro que tudo, servo bom e fiel. Todos nós queremos um dia chegar lá acima e ouvir Jesus dizer assim, sim senhora, servo bom e fiel. No pouco, que é na terra, foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que é um servo bom e fiel? É aquele que sim, que vai à igreja, que honra a Deus, faz isso tudo, mas também que estuda, que se aplica, Sim. que se esforça, para ter mais resultados. É isso. E é isso que todos nós queremos e vamos ouvir no nome de Jesus. Vamos lá ouvir essa música. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te vou pôr. Servo bom
Muito bem, servir a Deus. Continuamos nessa segunda parte. Eu já chamo a Crystal. E agora quero falar-vos de vários assuntos. Um deles é assim, vocês podem sentar. Quando eu fui chamado por Deus, vim para Portugal, ainda trabalhei como engenheiro, começou a igreja. E claro, quando se começa é tudo muito difícil, porque a gente somos pequenos, há muitas coisas por fazer, muitas contas, etc. Bem, e a certa altura, a igreja era grande, era maior, e eles é que diziam que era da Europa e tudo. E eu gosto muito de milagres e maravilhas, e de festa, e de cruzadas. É o que eu adoro. Então, era isso que acontecia. E a certa altura, eu comecei a reparar que muita gente só vinha à reunião já no final da reunião e chegava à porta e perguntava: é aqui o lugar dos tratamentos? Quando me contaram aquilo, eu fiquei muito ofendido. Tratamentos? Isto é a igreja de Deus. Ou isso. As pessoas não queriam saber de Deus. Queriam é que Deus as curasse, o resto estavam-se nas tintas. Então, como muitas vezes entre pastores se diz, as pessoas entravam pela porta da frente, mas depois saíam, desapareciam pela porta de trás, que elas não estavam nada interessadas nas coisas de Deus. Só que isso fazia com que as próprias pessoas depois ficassem piores, porque Deus as ajudou, elas andavam na igreja durante um tempo, 6 meses, 1 ano, e depois já não tinham tempo a Deus, e estavam 7 demónios piores à espera delas. Porque o diabo saindo, porque a pessoa entregou a vida a Jesus, ficou curado, o casamento ficou melhor, as finanças, tudo isso, o diabo fica furioso. Então, o próprio Jesus disse, o diabo anda à busca, vê se a casa está vazia, se não está lá ocupada, e ele vem e traz 7 demónios piores. E o estado desta pessoa é pior que dela. Então, eu estava muito triste com isso e comecei a buscar a Deus o que é que eu havia de fazer. E, a certa altura, tive um sonho que me abalou, que era assim. Era um supermercado gigante. Na altura não havia nenhum, só havia um que chamava-se o Jumbo, em Cascais, só tinha 3 caixas. Hoje pode ter 50, aquele tinha para aí 100, 200, era a perder de vista. E era tudo senhoras. E tudo senhoras com um bebê, cada uma, e o bebê num carrinho, não é, de compras, e elas estavam a comprar coisas para os bebés, e eu reparei que elas iam à caixa, pagavam o que tinham a pagar, e depois davam isso ao bebê, despediam-se do bebê e diziam: Deus te abençoe. Eu pensei, estas mulheres é tudo mulher maluca, o bebê vai morrer. E a voz de Deus falava e dizia: é isso que tu estás a fazer. E aquilo eu acordava, mas que coisa, o que é isto? O que é que Deus está a querer? O que é que se passa? E pronto, pensei, bem, se calhar nem foi Deus, foi o diabo. No dia seguinte a mesma coisa, o mesmo sonho igualzinho. E no terceiro dia a mesma coisa, até que eu vi, bem, isto só pode ser Deus. Então eu comecei a perguntar a Deus o que é que Deus estava a querer dizer. E o que Deus estava a querer dizer é muito simples hoje para mim, não é? É que eu realmente, que gosto muito de cruzadas, campanhas, milagres, maravilhas, orar pelos doentes, e porque um dos dons que Deus dá, porque Deus distribui dons, são ferramentas extras a quem Ele quer, como Ele quer. E, de facto, se eu for fazer cruzadas, só cruzadas, há muitos milagres, muitas maravilhas, muitas transformações, coisas incríveis e maravilhosas. E Deus diz: pois tu gostas muito disso, mas essas pessoas vão acabar por ir para o inferno. E tu estás a dar à luz muitos bebés em Cristo, pessoas que entregam a vida a Jesus, e depois não tomas conta delas e elas vão morrer. E a comparação é essa. Aquelas mães eram deslocadas porque elas tinham bebê, iam dar comida para eles, durava sei lá quanto tempo, o bebê nem sabe comer sozinho. Então, era o que eu estava a fazer. Então, fiquei muito triste. E foi aí que Deus começou a me ensinar acerca dos grupos familiares. Os grupos familiares é uma coisa mega importante.
E, portanto, desde já eu quero encorajar a todos a prestarem muita atenção a este plano que vem de Deus. Porque se eu amo a Deus, eu quero ajudar Deus a ganhar pessoas para Jesus, mas tenho que pensar que se eu não tomar conta dessas pessoas, elas vão acabar por se afastar, vão ser comidas pelo diabo e vão ficar com a vida pior que de antes, porque 7 demónios vêm e atacam a pessoa e vão para o inferno. Portanto, não é isso que a gente quer. O próprio Jesus não disse para fazer convertidos, disse fazer discípulos. Ora, dá uma trabalheira. Eu, por acaso, eu e a Crista temos 2 filhos. E a mim não me deu trabalho nenhum. Espero que a Crista não me ouça, porque não era eu que tomava conta deles, era a Crista. E então, eu entendo porque é que a Crista não quer ter mais filhos, porque ela está mesmo a imaginar quantos anos a tomar conta das crianças. Isto demora. Isto para dizer o quê? Que nós não podemos apenas pensar em ganhar pessoas para Jesus, convertendo-as, levando-as à igreja e até levar ao batismo nas águas e depois, pronto, está tudo feito. Não está nada tudo feito. Porque as pessoas são como crianças, está a ver? Têm que ser acompanhadas, porque nós nascemos num planeta cheio de demónios, as pessoas foram habituadas a fazer coisas à maneira do diabo, à maneira deste século, à maneira de todos, menos a Deus. E, portanto, se nós não educarmos esses crentes nos caminhos de Deus, não é um ato religioso, é que a pessoa depois não tem sucesso. Está a ver? Eu, ultimamente, tenho sentido assim, dizer o seguinte: os cientistas dizem, com razão, que uma coisa só é verdadeira se pode ser repetida. Se repetirmos as mesmas coisas, dá os mesmos resultados. Você compra um carro, sempre que mete a chave na ignição e dá a ignição, o carro arranca, a não ser que ele esteja estragado. Então é um ato científico, você faz isto, aquilo, aquilo outro, funciona. E quando chega a Deus, eles pensam que não, é por acaso, às vezes, nunca funciona. E, infelizmente, temos que concordar, porque quem é pastor, pregador, etc., é assim, Deus dará de qualquer maneira. Eles não estudam a Bíblia, não sabem as regras de Deus. Quando acertam, aleluia, acertam, está a ver? É como eu conheci uns pastores lá do Norte, há muito tempo atrás, e então eles estavam a fazer uma cruzada e eu fui apenas convidado para assistir. Então, uma longa história, e eles estavam com um grande problema e eu disse, eu vou orar com vocês. E orei e Deus respondeu. Era um problema grave. Deus respondeu, então, já em Lisboa, um deles encontrou-me e disse assim, você sabe o que aconteceu? Sei. Você ficou com o dinheiro, pagou as dívidas, tal. Ah, já lhe contaram. Não. Eu já sabia no dia em que orámos. Ele, já sabia, mas como é que você sabia? Porque Deus não mente. Eu faço linha por linha como eu era, e tenho que fazer os programas de computador para não falhar nada. E funciona. Porque a palavra de Deus é científica. Ora, se nós, crentes, aprendemos a área financeira à maneira de Deus, aprendemos a servir a Deus à maneira de Deus, a ganhar pessoas para Jesus, a acompanhar pessoas, etc., etc., nós vamos ter sucesso incalculável. Portanto, aí eu comecei a estudar, a buscar a Deus, e daí veio o programa dos gustos familiares. Agora vou pedir à minha esposa que explique sumariamente o que é os gustos familiares. O que é os grupos familiares? Sim, então, o grupo familiar é uma reunião a meio da semana, normalmente na quarta-feira, às vezes terça ou até sábado, pronto. Sim, embora que em alguns casos, por exemplo, em África, há grupos familiares por causa de certos fatores, é aos sábados, mas não importa. Sim, isso não importa. É uma reunião curta e não é dado de qualquer jeito, porque nós temos um manual que tem lições para cada reunião. Esse manual tem 52 lições, então uma para semana.
E todo mundo, em toda parte do mundo, né, todos os líderes de grupos familiares que são treinados para ser líder de grupo familiar, dão a mesma lição. Sim, porque se estamos na semana, assim, semana 35, é Sim. 35 para todos. É para todos, então só isso tem muita força Muita também. força. E também em várias línguas, né? Porque temos grupos familiares de todo lado. O que é que isto faz? O que é que nós ensinamos lá? São os rudimentos, são os fundamentos que fazem que a pessoa, quando há uma tempestade, um problema, quando o diabo nos ataca, a pessoa não cai, mas fica firme. Porque sabe quem é Deus, sabe que o diabo ataca quem é o diabo. Então, isso é que nós chamamos às vezes também que uma pessoa é como uma árvore. A parte visível, né, são os frutos, aquilo que vê. Mas a parte, na verdade, que é mais importante são as raízes. Esta parte que a pessoa não vê. Porque isto faz que a pessoa não cai, né, a árvore não cai, e isso também faz que a árvore dá fruto. Sem raiz não há fruto, não cresce, nada acontece e ele vai morrer. Exato. Então é nos grupos familiares que ensinamos isso. Um dos grandes objetivos do grupo familiar é que você crie raízes em Deus, na palavra e na igreja. 3 lugares. Porque isso vai dar vitória gigante a si mesmo. E se você fizer o mesmo com as pessoas que você ganha para Jesus ou aquelas que você acompanha, vai acontecer o mesmo com elas. Ou seja, Deus compara a nossa vida com uma árvore, em que o nosso coração precisa de raízes. E se eu tiver a palavra de Deus a alimentar as raízes do meu coração, eu vou dar frutos visíveis. Sim. Muita gente tem uma vida que não é nada boa, uma vida azeda, uma vida com problemas nesta e naquela área. Porquê? Porque ele não tem raízes profundas e também não está a alimentar raízes. Sim. Está a alimentar o seu coração com lixo, com aquilo que vem na televisão. Sim. E, portanto, vai dar frutos de lixo. É uma grande revelação. Está em Marcos 4, quando Jesus ensinou a parábola do semeador. Sim. Ou seja, o seu coração é o solo. Não é? A palavra de Deus é a boa semente. Sim. Se o seu coração tem solo estragado, ou com pedras, ou com ervas daninhas, ou com veneno, os seus frutos ou não são nada ou são maus. Portanto, eu quando ouvi isso a primeira vez até fiquei ofendido com o professor lá da escola bíblica. Mas quem é este homem para me dizer que eu é que sou culpado da minha vida? Mas depois estive a pensar, realmente, as pessoas não têm a noção de ação e reação. Ou seja, de uma ação e as consequências. As pessoas, de um modo geral, 90 e tal % das pessoas, não conseguem ligar aquilo que está a acontecer agora com aquilo que ele fez lá para trás. E pensa que é por acaso que a vida dele corre bem ou corre mal. Não é por acaso. Se você semear no solo ervas daninhas, por acaso, que não é por acaso, vai colher ervas daninhas. Se semear batata, não vai colher arroz, vai colher o que semeou. Por exemplo, agora há aí uma crise terrível, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, porque as pessoas estão-se a rebelar contra o estado atual dos governantes. Hoje, uma vergonha total. Sim. Nunca ninguém jamais imaginou que nos Estados Unidos, o país da democracia, as pessoas assaltassem não me lembro como é que chama aquilo, o Capitólio, que é onde está o Senado e o Parlamento para fazer decisões, e quase que foi uma revolução. Sim. E não vai parar. Porquê? Porque eles aos anos que andam a matar pessoas lá fora, andam eles próprios a fazer isso, eles próprios do Partido Democrático quiseram depor não sei quantas vezes o Trump, e agora aquele der rei que o Trump é o mau. Ok, ele é o mau, mas o que é que fizeram a ele? Agora ele está a fazer a mesma coisa. Sim. Ou seja, estão a colher aquilo que eles andaram a semear. E as pessoas não gostam de falar disso. Os políticos, por exemplo, hoje, esta semana, demos conta que a senhora Ministra da Justiça, não é,
escreveu cartas falsas, com informações falsas de propósito, para não aceitar a escolha da CEE em relação a uma certa juiz e vai ajudar a lutar contra a corrupção. Olha que interessante Portugal não concordar com essa senhora que está aqui a fazer estragos aos corruptos. E então escolheu um outro homem qualquer que eu fico logo a pensar, porque é que estou a escolher a ele? Bem, então vai de mentir. Então nós, portugueses, ficamos com uma fama terrível por causa destas poucas vergonhas. E esta gente pensa que não tem mal nenhum, porque eles não são inteligentes, pensam que são. E pensam que aquilo que faz agora não vai ter consequências, mas vai. Ora, assim, quando nós estamos aqui a falar de grupos familiares, quem ganha, acima de tudo, o benefício de ir a um grupo familiar é a própria pessoa que decidir ser membro de um familiar. Porque ela fica com raízes profundas, o vento do diabo, as tempestades não vão deitar ela abaixo, mas mais ele é alimentado com substância especial que Deus determinou que é assim. Não sou eu, porque está escrito em Hebreus 6, ora, lê lá. Sim, lê lá. Hebreus 6, sim. Primeiro tem que abrir. Portanto, os grupos familiares é um projeto que não é meu, é de Deus, que tem, em primeiro lugar, ajudar todo o crente a ficar firme contra os ventos do diabo para não cair no casamento, não cair nas finanças, no emprego, etc. E traz um alimento que não é o normal, não é aquilo que se faz no domingo e sexta-feira, e é isso que é o alimento para ele ter frutos cá em cima, visíveis, que sejam bons. Sim, às vezes a pessoa está concentrada, quer fruto, quer fruto, quer fruto. Você não quer fruto, o fruto acontece. Tem que se concentrar nos raízes, o que entra. Então, a pessoa, o cristianismo, para muita gente é uma lenga-lenga, ou então é uma religiosidade, ou então é só rezar, orar. Você pode orar o que quiser em relação a muitas coisas, mas depois não funciona fracamente. Tem que alimentar o coração. Então, aqui assim, em Hebreus 6, diz lá. Pelo que, deixando os rudimentos de doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos e de imposição das mãos, de ressurreição dos mortos e de juízo eterno. Então, aqui está a falar das 6 doutrinas fundamentais. É também muitas vezes mencionado pela Bíblia, do leite da palavra de Deus. A ver? Porque aos bebés você não pode dar um bife, não é? Bem, então o que acontece? Isto, veja só, que nós, sem dar grandes estudos, demoramos 52 semanas a falar disto. E só no último, que fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isto aqui é o Apocalipse. Podia estar a falar para caramba. E você diz, mas o que é que isto vai fazer na minha vida? Já lhe acabei de dizer, vai fazer toda a diferença. Porque é Deus que diz como é que a igreja se faz, como é que as coisas funcionam. Não é você que inventa, é Deus. E agora, vai a propósito do 1 Coríntios 13. 12. 1 Coríntios 12. Então, abraço, por favor. Vou buscar um bocado de água. Aqui, no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito importante. Diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Há uma ignorância total no meio cristão acerca desta matéria dos dons espirituais. Pois ele diz, aqui mais adiante, que há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito, há diversidade de ministérios, e há diversidade de operações, mas é sempre Deus que reparte as coisas como Ele quer. E agora vou ler o versículo 13, capítulo 13. Perdão. E depois o versículo 12 é que é. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos,
são um só corpo, assim também é Cristo. E depois diz também, versículo 18. Eu já vou explicar isto. Agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. E depois diz, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo, depois, em segundo lugar, profetas, depois doutores, dons de milagres, dons de curar, governos, socorros, variedade de línguas. Bem, aqui, o apóstolo está a dizer assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das coisas espirituais, dos dons, dos presentes de Deus. Porque Deus reparte o que quer com quem quer e faz as coisas à maneira dele. Eu lembro-me que quando, por instruções de Deus, comecei a pregar e nasceu a igreja, eu fui ver como é que outras igrejas evangélicas faziam, fui ver estatutos, etc., e nunca percebi. E Deus um dia disse, estás a procurar no lugar errado. Tu, em vez de ir ver como é que a igreja fulana de tal faz e como é que a fulana de tal faz, vai ver o que é que a Bíblia diz, como é que a igreja se faz. Sim. Ou seja, qual é a regra, porque eu já sabia, comecei a saber as regras de Deus para finanças, as regras de Deus para a cor divina. E Deus disse, pois é, agora tens que aprender como é que é as minhas regras, as leis que eu instituí para que a igreja funcione. Não é à tua maneira, nem à maneira do fulano ou do ciclano, é à minha maneira. E então, aqui comecei logo a ver que há vários tipos de igrejas, mas ele é que faz isso acontecer. Não somos todos iguais. Porque no corpo de Cristo, conjunto toda a gente que é de Jesus, uns são de um órgão, do fígado, outros do estômago, outros dos rins, e o problema das igrejas é que ele pensa, bem, somos todos iguais. Não, não somos carne picada, como o brasileiro diz carne moída, não. Um ministério, como Maná, é especializado para tal. E depois, não podemos andar a passear de um lado para o outro quando não fazemos um cancro. Os médicos dizem, é mesmo, é isso mesmo que acontece. Bem, e depois diz aqui que é Deus que escolhe as pessoas para isto, aquilo, aquilo outro. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita aqueles que escolhe. E agora vamos ver outra grande revelação para muita gente, que vem em Efésios 3. Efésios 3 ou 4? 4:11? Qual é que estás a procurar? 4:11. Sim. Sim. 4:11. Diz assim, eu vou lá, eu leio devagarinho. Ele mesmo, Jesus, no 10 diz que, no 9, ele subiu e é também aquele que desceu ao mais fundo, à parte mais baixa da terra. O inferno não é só um planalto, tem vários andares. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está a falar de Jesus. Depois diz, ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora vamos ver para quê. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está um mega segredo que todos devemos entender acerca dos dons. Não quero, meus irmãos, sejam ignorantes. Aqui está a dizer o seguinte, que Deus chama os pastores, apóstolos, etc., não é para serem eles a fazer a obra sozinhos. É para eles dirigirem, estás a ver, coordenarem os trabalhos dos irmãos. Porque é o que está aqui, para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Os países como Portugal, que tem a doutrina errada da católica, pensam que os santos são aqueles bonecos de pau e de madeira, ou que o Papa é que pode santificar alguém. Ele não pode santificar nem ele, nem uma barata. Santificar quer dizer foi limpo dos seus pecados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios aos santificados, chamados santos. Antigamente eles não diziam, irmão, olha como é que vai meu irmão, minha irmã, é ao santo. Porquê? Porque santo quer dizer exatamente isso. Bem, então o apóstolo está a dizer que Deus chama os apóstolos, profetas, evangelistas, para aperfeiçoar, treinar os santos, os irmãos,
para fazer a obra do ministério. Este é o plano de Deus. E vocês vão ver porque é que isto é mega importante. Para edificar o corpo de Cristo, edificar é construir. Antigamente, uma edificação quer dizer um prédio. É um bloco em cima do outro e aquilo vai crescendo. Ou seja, o apóstolo está a ensinar que Deus chama a liderança para treinar os irmãos, para os irmãos fazerem a obra de Deus e assim acrescentar com as salvações, né? E reter as salvações. E depois diz outra coisa incrível, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito ou amadurecido, à medida da estatura completa de Cristo. Este é que é um grande plano de Deus, que eu, os bispos, etc., treinamos vocês, são irmãos, a fazer a obra de Deus em conjunto connosco, está verdade? Debaixo da nossa liderança, para que vocês também, um dia, vão ficando cada vez mais parecidos com Jesus e fica difícil o diabo ver a diferença entre vocês e Jesus. Mas como é que é possível, apóstolo? Está bem, Jesus disse em João 14:12, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda, porque eu vou para o Pai e depois enviarei o Espírito Santo. E amanhã, na próxima semana, vou continuar com esta lição, que é muito importante, mas o ponto que eu quero aqui deixar é o seguinte: o plano de Deus, a vontade estreita de Deus é que eu e os outros pastores, etc., treinamos você para você fazer a obra de Deus. Então, se alguém for dizer que não tem chamada, ele está enganado e perde muita bênção se você não ajudar a Deus. A ver? Na verdade, servir a Deus não é uma opção. Servir a Deus é uma condição de salvação. Porque se a pessoa, eu agora já estou a andar muito depressa, já peço ao time para vir aqui, se a pessoa não servir a Deus, ele não está a pôr os talentos ao serviço do mestre. Mas se a pessoa decidir de cara alegre, entendendo que tem uma chamada, a próxima vez vamos ver qual é a chamada de cada um, como é que começa, etc. Se ele puser o seu talento ao serviço de Deus, então vai acontecer o que Jesus disse: não há ninguém que troque isto, aquilo ou aquilo outro e antes vá ajudar Deus, por amor a Jesus e ao Evangelho, que não fique 100 vezes melhor. Há muita gente no mundo que é crente que pensa que dinheiro vem por orar e são os tesos de que tem nada. Depois tem outros que já estão em grandes segredos, que é o nosso caso, da Igreja Maná, que sabemos que é a lei de semear para colher. Mas mesmo assim, isso é apenas o básico. Porque onde são as grandes bênçãos é quando nós servimos a Deus. E para terminar, quer dizer que você que é irmão, ou é empresário, ou seja o que for, vá a um grupo familiar. Começa a ser alimentado e a seguir, dê a sua casa para o grupo familiar, e a seguir, peça para ser treinado para você próprio ser líder. E a tua vida nunca mais será a mesma. Amém. Nunca mais. E para terminar, uma musiquinha que diz... qual que é uma boa? Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crê. Estes sinais se seguirão àquele que crê. No seu poder, ide e pregai o Evangelho.
Tu julgavas, estavas de folga. Não, tu também posso sentar quando ele foi falar, então eu penso que também posso sentar um pouquinho para descansar os pés. No final nem não filmar os pés, então por que eu estou por esses saltos, né? Estás a pôr uns saltos? É, pequenininha, porque não tem altos, mas... Queres que eu mande ali Não, filmar os teus sapatos? Não, só tem este. Então. Filmaram? Filmar. Mostra lá, filma lá. Pronto, está bem. Meus, Sim, os saltos. pronto, está bem. Pronto, está ali. Ah, que Pequenina, bonito. mas pronto. Muito bem. Grandes é destas miudagens todas. Pois. Bem, senta-se. Ora bem, vamos agora falar sobre finanças, porque é uma área que realmente é preciso arranjar fé. Porque com a pandemia a coisa está complicada e já sabemos que vai estar mais complicado. Mas, no meio dessa tragédia, há boas notícias. Porque é o seguinte, eu vou repetir de forma ultra resumida o seguinte. Nós estamos em pleno apocalipse acelerado, em que, como eu fiz uns estudozinhos antes do final do ano, em que há 4 cavalos e portanto, 4 cavaleiros. O do cavalo branco é Jesus, que sai sempre a lutar contra os outros e ganha sempre. E os outros são demónios terríveis que passam a vida a fazer do pior possível à humanidade. Mas também existe no Apocalipse as 7 trombetas que falam dos avisos de Deus a vários tipos de pessoas. E quando chega a mostarda ao nariz de Deus, quando Deus põe um risco e diz daqui não passas mais, começam a ouvir as taças da ira de Deus. E ao longo dos anos sempre aconteceu isso. Não é que Deus não queira salvar as pessoas, mas Ele dá uma oportunidade, mas se eles forem teimosos, eles vão ficar sem nada. E quem estiver associado a esse regime, é chamada a Babilónia, ou a prostituta, o que acontece? Apanham por tabela os castigos ou as taças da ira de Deus. E o que está a passar aqui no mundo hoje é nitidamente as taças da ira de Deus. Em que Deus está a fazer hoje aquilo que já fez repetidamente ao longo dos séculos, quando, por exemplo, havia um império que o próprio Deus é que levantou para ajudar as pessoas, e as pessoas, a certa altura, já se tratavam mal os mais fracos, o povo, e gozava a Deus, etc. E Deus dava avisos e eles não queriam saber, então Deus trazia os castigos. Hoje, estamos nitidamente a ver a aceleração do términus do Império, se assim se pode dizer, do Império do Ocidente, que é basicamente a Europa e a América. Porquê é que eles foram tão abençoados? Porque no início andavam com Deus, espalharam o Evangelho. A América foi uma promotora a seguir a Europa, pois a Europa, enfim. E depois, desde há uns anos atrás, só tem feito o que é uma abominação. Usa do dinheiro, das armas, para roubar, matar, destruir, e só num ano matam todos os anos milhões de pessoas com mentiras, esquemas, etc. E o que é que Deus começou a fazer? A lançar trombetas, avisos. Por exemplo, o pregador do Obama avisou o Obama. Sabemos disso, vimos isso. E daí vai. Mas ele não quer saber, está a ver? Vai fazer isto, o nojo do homossexualismo, a maldade de matar pessoas, tudo isso. E então, Deus vai fazendo avisos. E a coisa vai ficando complicada, até que Deus decide, não, esta gente não ouve, eu vou-lhes acabar com isto. Agora, ouça bem, que é interessante que enquanto que esse império está em nítida decadência, o que se passou hoje é, francamente, o declínio total da moralidade e da democracia. Aliás, não há democracia hoje, nem há Estado de Direito, porque quem está nos poderes não obedece às leis. Você vê, mesmo em Portugal, poucos, dito por juízes do topo, que me ajudaram a ensinar estas coisas, nem 10% eles fazem. E hoje, o que é que Deus está a fazer? Está a destapar a tampa para que o povo veja, para ver se esses malandros têm vergonha e dizem, pá, aí é melhor parar. Mas não, eles já não têm vergonha. Eles já contam que o povo vai esquecer, mas o povo não esquece. Então,
Nós estamos num período em que, neste lugar onde nós moramos, está a haver um declínio total em termos financeiros. Ao passo que do lado de lá, Deus está a levantar outras nações, que é do Ocidente, que estava previsto na Bíblia há muito tempo. Quando eu comecei a pregar isso, muita gente disse que eu não estava bom da cabeça, que isso não era bem assim, que era uma interpretação, não sei o quê, e agora já vimos que é mesmo assim. Bem, então, o que é que eu estou a dizer isto para dizer o quê? Que nós temos de ter muito cuidado em não sermos associados à prostituição desse calibre, de fazer negócios sujos, imorais, esquemas, etc., porque senão estamos na categoria da prostituta. Daí que há bocadinho falar do livro Código de Honra é muito importante para Deus, muito. Agora, temos que também saber outra coisa. O Apocalipse diz outra coisa, que é, por um lado, ele castiga os maus, avisando e tentando até o último que eles se convertam. Mas, por outro lado, Deus avisa, aqui no Apocalipse e aqui, por exemplo, em Malaquias, que a nós que andamos a bem com Deus, somos fiéis, fazemos o melhor que sabemos, conforme as leis de Deus, do perdoar, de ser honesto, etc., a coisa é completamente diferente. Nós ficamos debaixo da proteção e bênçãos de Deus. E isto é muito importante que todo o povo entenda, porque isto vai ficar cada vez mais notório. Nós vamos ver nitidamente o acelerar da transferência de riquezas. Transferência de riquezas. Se eu fosse contar o que aconteceu esta semana, você nem ia adivinhar. Você nem ia adivinhar. Coisas incríveis. Está a haver transferência de propriedades, de dinheiro, de riquezas, de posições e tudo. E aquilo que nós ouvimos nossos empresários e irmãos dizer que venceram e muitos até ficaram melhor com a Covid e tudo, isto é apenas o princípio. Porque Deus está, por um lado, a tirar os maus, tirando-lhes, a não ser que eles se arrependam, mas são poucos, e dar a quem quer. Quem quer andar com Deus, ser fiel, ser honesto para com Deus. Então, isto está descrito muito bem aqui em Malaquias. Porque Deus, quando foi dar o recado ao povo, no tempo de Malaquias, o povo estava muito mal. Porque não ligava nenhuma a Deus. Não servia a Deus. Que chatice. Ai, que maçada. A minha casa vai ficar suja para eu dar um grupo familiar. Ai, não tenho tempo. É assim. E davam esmolas. Os cegos e os coxos. E Deus disse, vocês estão a roubar nos dízimos ofertas. Mas depois Deus dá a solução. Voltem-se para mim, honrem-me, vais ver se eu não te vou abrir as janelas dos céus. E depois diz assim, ele depois vai repreender o diabo e por aí fora. Mas depois diz assim, naquele tempo, o pessoal que é da igreja diz assim, não vale a pena andar com Deus porque os ricalhaços, que são hipócritas, mentirosos, eles estão a vencer, eles é que têm tudo. Meu irmão, isso sempre é temporário. Essa gente estava a construir a casa na areia. Deus avisou-os. Mas eles não quiseram ouvir. Então o que acontece? De repente, Deus é um Deus de repente. Tudo é ao contrário. Olha o Covid como partiu a louça esta gente toda. Mas lá na Índia, vocês é que não ouvem. Na China, na Índia, em muitos países da Ásia e na Rússia, eles estão a crescer. Eles estão a crescer. E já tiraram, nos poucos anos, quase 700 milhões, 500 a 700 milhões da pobreza, enquanto o Ocidente está a pôr as pessoas na pobreza. Isto é nitidamente o Apocalipse. Agora, você, se é crente, tem que estar do lado do vencedor, que é Deus, não o partido político, que ele é aquilo que faz parte da prostituta. Você tem que estar do lado de Deus. Porque então, diz assim, há um memorial que Deus tem tudo escrito. O que é que nós pensamos, fazemos, honramos a quem? E diz, naquele dia que eu farei, que é este dia, esta pandemia não foi um dia, já vai num ano e digo-lhe que vai ser mais, essas pessoas são, para mim, um particular tesouro. São as pessoas fiéis, como você e eu. Poupá-los-ei
E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. E aquele dia vem ardendo como fogo. Os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Está a ver o que é que está aqui a dizer? Está a relatar os dias 2. Então, qual é a minha exortação para você? Agarre-se a Deus, sirva a Deus do coração, a ver? E então, sim, você vai ver que vai acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, ao Isaac, que estava numa terra, outro tempo, onde Deus também trouxe, vamos dizer, o regime do Apocalipse, castigou os maus, pessoas más, tratam mal o próximo, roubam matando, etc. Então Deus fez com que a terra fosse estéril. E depois, estava lá uma pessoa fiel, que era o Isaac, e tinha que ir embora. Deus falou com ele e disse: tu não precisas ir, porque eu vou ser contigo. E foi. Naquele lugar onde nada funcionava, era pior que a pandemia, ele semeou e nesse ano ele colheu 100 vezes mais. Imagina que você é um empresário e investe numa semeadura aí, num campo, 10 mil euros. Você ganha 1 milhão de euros. Semeou 1000 euros de sementes, colhe 100 mil. Estamos a falar do Deus sobrenatural, estamos a falar do Deus que é amigo dos seus amigos. Portanto, meus amados, vamos construir a casa na rocha, vamos andar com Deus, vamos fazer o que Deus diz e agora mesmo, prepare a sua semente, prepare o seu melhor para honrar a Deus, onde quer que você esteja, e vai ver como nada, não é só que nada lhe faltará, mas Deus vai colocar por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Vamos então ouvir a música e preparar a oferta. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Estenda a sua mão sobre mim e receba o poder de Deus, porque Deus é fiel. Senhor Jesus, eu ordeno as bênçãos sobre toda a igreja, sobre todo o homem, mulher de negócio, todo o irmão. Digo que tua palavra é fiel e por isso, porque estamos a honrar com o nosso melhor dízimos e ofertas, tu estás a multiplicar essas sementes de volta, boa medida, recalcada e sacudida, e o diabo está amarrado, ele não nos pode roubar, porque tu próprio zelas pela palavra para fazer cumprir. Amém, amém, aleluia. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Muito bem, agora eu vou orar por você que fez um pedido de oração, você que escreveu, ou aquela pessoa que não pediu, mas está em aflição e precisa também que Deus apareça na sua vida. Nada é impossível para Deus. Nada. Deus é um Deus de milagres. Sobrenatural. Não há doença nenhuma maior que Deus.
Não há problema nenhum maior que Deus. Eu estava-me a lembrar de quando, deixa eu ver se eu tenho aqui escrito, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tenho. Paulo e Silas estavam na prisão por pregar o Evangelho, por maldade. E depois eles não desistiram, não choraram, eles louvaram a Deus. Sabe o que aconteceu? O poder de Deus entrou naquela prisão. Eles estavam amarrados com coisas metálicas. Um conjunto de portas. Era uma câmara e depois mais outra. Abriu-se tudo. E final abriu-se e havia um anjo. Disse, sai, e ele saiu. Ao princípio eles nem queriam acreditar. Estou a sonhar, mas estavam vivos. Isto acontece porque Deus existe, é nosso amigo e nos liberta e faz coisas impossíveis. Nada é impossível para Deus. E fé é isso, acreditar nesse Deus. Nesse Deus para quem nada é impossível. Eu, portanto, agora, eu vou orar consigo. Fazer aquilo que se chama oração da fé. Que consiste em você dizer, eu recebo agora a minha cura. Queria chegar aqui para ajudar, se favor. E com Deus, tudo é semelhante ao agricultor que tem uma semente. Quando eu orar, Deus põe o poder à semente no seu corpo, na sua vida, na sua situação. E essa semente vai crescer dia e noite, não sabemos como. E cura divina nem sempre é instantânea. O próprio Jesus nem sempre, quando orou, tinha resultados instantâneos. E por isso também temos de saber o que é que fazemos depois. Mas pronto, a oração da fé consiste em dizer assim, Senhor Jesus, vamos supor que estava a falar para Jesus, eu recebo agora a minha cura. Então, esta é a minha atitude. Eu recebo agora. Quando a pessoa não sabe este segredo, depois orar, é chorar. Oh Deus, estou muito mal. Oh Deus, cura-me. Oh Senhor apóstolo, ora por mim todos os dias. Vai ficar na mesma. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, com toda a sorte de bênçãos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinou isso, que Jesus, quando foi à cruz, pagou com sangue. Pagou por todos os seus problemas, dívidas, doenças, etc, etc. E, portanto, já pagou, está pago. Só tem que ir buscar, receber. Receber a oração da fé. E eu repito, é dizer assim, se eu recebo agora a minha cura. Amém. Quando eu orar, é isso que nós vamos orar e você tem que acreditar. Eu recebo agora, portanto já tenho. E a semente vai crescer dia e noite, não sei como. É tão simples, mas é a maneira de Deus. Então vamos baixar, estenda a sua mão sobre mim e faça esta oração. E aqui no estúdio ajuda-me também, digam todos comigo, ó Deus, eu recebo agora a minha cura. Recebo agora a resposta à minha oração. Recebo agora a minha libertação. Amém. E agora oro eu. Satanás, estás amarrado na vida destas pessoas. Eu ordeno a toda a enfermidade que segue pela raiz na vida da Paula, da Luísa, do Fernando Mateus, da Amélia Ferreira, Fernanda, Marina, André e muitos mais. E declaro que Deus já curou essas pessoas, que nós vamos ouvir grandes testemunhos. Amém e amém. E agora o que é que se faz? Louva-se a Deus, vamos louvar com uma música muito curta, pois você faz o mesmo lá em casa, de preferência de manhã, quando acorda e antes de dormir. E agradece a Deus, Senhor, eu recebi a minha cura, estou curado, quer eu veja ou não veja, sinta ou não sinta. Vamos lá cantar a Deus. Aleluia.
E assim você faz todos os dias até que isto tudo desaparece e depois você já louva vendo, já não é pela fé. E agora, para terminar, nós despedimos aqui. Amanhã continuamos aqui com a palavra de Deus. Vou ensinar sobre guerra espiritual, para você aprender a lutar como deve ser. E assim será amanhã. E agora vos deixo com uma música que diz: olha para Jesus e não para os problemas. Tchau, tchau. O que é que tu queres dizer, Cristo? Tchau, tchau. Até amanhã. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha com fé, olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus.